O Davi entrou no campo de batalha para para lutar com o gigante, não é? Que é o Golias. E ele, quando entrou no campo de batalha, ele entrou com as armas que ele já tinha hábito de usar no seu dia a dia. Davi, quando entrou no campo de batalha, eu imagino agora, os exércitos do Saul e o Saul, né? A observar todo esse cenário, vendo Davi tomar atitude de ir para frente. Eu vejo os exércitos de Saul zombando, ridicularizando o Davi, porque Davi era simplesmente um menino e sem nenhuma armadura de guerra. Mas o Davi era um homem, era um menino já preparado, não é? Ele já era preparado de outra forma, de outra maneira, que poucos conheciam, que só Deus sabia. E Davi não tinha medo de Golias. Ele não tinha medo. Se ele tivesse medo, ele nem chegava nem perto. Ele não teve medo. Ele foi com aquilo que ele conhecia. Ele usou as armas que ele já tinha conhecimento. E ele simplesmente foi com toda a confiança em Deus, sabendo que o Golias que estava ali diante de Deus não era nada. Não é? Que Golias que estava à frente, aleluia, que estava ali afrontando o povo de Israel, que era povo de Deus, não era nada diante de Deus. Que acima daquele Golias havia um Deus todo-poderoso que estava com ele. Então Davi, ele desceu daquele campo e simplesmente usou o que ele tinha. Que é uma arma que as pessoas olhavam e diziam: meu Deus, esse menino vai morrer. Eu creio e eu acredito que a maioria olhou Davi e acreditou que Davi não ia sair com vida, que Davi ia morrer. Eu imagino os irmãos de Davi já pensando o que vai dizer para o pai, não é? Porque não tinha como Davi sair de lá vivo, mas Davi, ele foi usado pelo Espírito de Deus para poder afrontar aquele Golias e mostrar para aquele Golias que o povo de Israel era um povo, aleluia, escolhido por Deus e tinha um Deus que governava esse povo, que cuidava do povo, aleluia. E o que é que Deus tem falado muito a respeito dessa situação? O Senhor falou comigo, filha, tem pessoas que preocupam muito com as armas necessárias, aquelas armas certas, não é? Para poder estar numa situação ou para poder estar numa situação, ou seja, num lugar, não é? Você precisa disso, 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 daquilo e daquilo outro, tem que ser assim, 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 assim. Se não tiver isso, você não vai a lugar nenhum, não tem como você vencer essa situação, não tem como você chegar a lugar nenhum, porque você não tem as armas certas. Mas Deus tem falado comigo, me dito, ó filha, olha, lembra do que aconteceu com Davi? Davi não tinha as condições nenhuma de vencer Golias, mas quem venceu Golias fui eu. Eu usei o Davi. E só com uma pedrinha eu fiz com que aquele Golias caísse ao chão. Então, não é pela força do homem, pela capacidade natural do homem, pela inteligência do homem. Ai, não, eu tenho que saber falar bem, tem que ter uma boa linguagem, né? Uma boa vocabulário, tem que se jogar no estudo, tem que estudar muito para conseguir, para sobressair. Aí Jesus falou para mim:
Não é assim. Não é dessa forma, não. Não estou a dizer que não é, que nós não temos que buscar conhecimento. Não é isso que estou a falar aqui. Conhecimento sempre é bom. Sempre é bom correr atrás do conhecimento, mas é necessário nós sabemos que se nós deixarmos o Senhor tomar frente da situação, as coisas são totalmente diferentes. Porque o que eu quero dizer, o que Deus falou ao meu coração a respeito dessa situação é que o Senhor, ele tem prazer de mostrar a glória dele nas coisas pequenas. Eu vou repetir sim. O Senhor tem prazer de demonstrar a glória dele naquilo que é pequeno. Ah, você está querendo dizer que quê? Que nós todos temos que ser pequenininhos e frágeis. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a falar em termos de uma situação a qual nos leva a entender que nós não somos nada, que nós não fazemos nada, que nós precisamos sempre da ajuda, do apoio de Deus, dependentemente daquilo que do meu conhecimento, do meu eloquência, não é? Das minhas capacidades, enfim, nós temos que saber que se Deus não estiver na frente, tô tomando tomando todo o percurso da nossa situação, da história, daquela situação, não adianta. Porque é o nome dele que está em jogo, não é o nome de A, de B, de C, é o nome do Senhor que está em jogo. Então, quando Deus nos levanta, Ele quer fazer, Ele quer nos usar para algo, é para que o nome dele venha a ser glorificado. Senhor, Ele não vai não tem como o nome do Senhor ser glorificado numa pessoa que se sente, que se acha muito grande demais, muito inteligente, muito esperta, muito, não é? Não é que Deus até não faz, a pessoa até consegue coisas, situações por ser realmente, por ter essa capacidade, mas há coisas que ela não vai muito à frente, não vai alcançar tanto, porque se acha tanto, mas tanto, então o Senhor mesmo fala, já que se acha tanto assim, você vai alcançar pelaquilo que você tem. Já que você tem tanta inteligência, tem tanta sabedoria, tem tanto, né, eloquência, então você vai conseguir pelo teu próprio mérito. Eu tiro meus pés e você segue. E o que é que Deus faz? Ele vai usar uma pessoa muitas vezes tão incapaz, mas tão incapaz, que pessoas olham e dizem assim, meu Deus, essa pessoa para conseguir tal coisa ou tal, estar em algum lugar enfim, não é, sei lá, conquistar algo, mas é só milagre, sabe? E Deus, ele tem prazer de manifestar a glória dele naquilo que é impossível nos olhos do homem. Quando o homem diz, não tem como sair daqui. Não fala bem, não fala bonito. Não tem como alcançar. Jesus ama isso. Jesus tem prazer de mostrar que não é pela força daquela pessoa, pela inteligência daquela pessoa, mas ela é pelo poder dele. Então tem gente, irmãos, que se enche tanto a boca, que é inteligente, que faz, porque inteligência, temos que correr atrás daquilo de inteligência. Cala a boca. Chiu. Estás a fazer tanto barulho aí. Fica você com tua inteligência, com tua eloquência. Fica você com teus estudos, teus livros. Mas fica você aí. E não atrapalha o trabalhar do Senhor. Se cale. Se cale. Mas nós temos que correr atrás. Eu também acredito que temos sim. Mas há momentos que é necessário que a glória de Deus seja manifestada para que os olhares que olharam e apontaram dizendo que
não vai a lugar nenhum, não vai chegar, porque não tem capacidade, não fala bem. É essas pessoas que Deus quer mostrar que não é a força daquela pessoa, é a força do Senhor. É pela força do Senhor. Mas tem gente que vai querer achar que não é assim, que não é. E eu falo pelas pessoas que conhecem a palavra. Pessoas que lê, que prega tão bonito, tão bem. E quando, de vez em olha, abre a boca para falar muitas vezes besteiras.